Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E desejar a você que está em sua casa, que a graça de Deus esteja na sua vida, esteja com a sua família. Quero convidar os nossos amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando agora para lermos juntos a Bíblia Sagrada. Quero compartilhar com você o texto do Salmo de número 94. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 94. Nós vamos ler do versículo de número 8 ao versículo de número 11. Por favor, leia comigo esses 4 versículos da Palavra de Deus e mantenha a sua Bíblia aberta, porque nesses versículos nós vamos analisar e responder 5 perguntas que o salmista lança para nós. E eu quero que você acompanhe a leitura e aprenda e permita que o Senhor nosso Deus fale com você, como tem falado também comigo. E nesta noite nós pedimos a Deus que Ele nos traga a sua bênção. Amém. Salmo de número 94, versículos 8 a 11 dizem assim: Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Glória a Deus. Há 5 perguntas nesse texto. E o Salmo 94, cujo autor não está especificado, mas era um homem de Deus, um salmista inspirado pelo Senhor. E neste Salmo 94, este salmista, ele questiona nós, seres humanos, e às nações e aos homens de uma maneira geral. Porque ele via dentro da sociedade que ele estava vivendo muitas coisas erradas. Haviam muitos que não tinham o temor de Deus. Haviam muitos que praticavam coisas que Deus não se agradava. Haviam soberbos, haviam perversos, haviam ímpios, homens que falavam coisas que não deveriam falar. E diante daquele cenário, o salmista então começa a perguntar para estes homens e para nós também, que hoje estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. E essas 5 perguntas estão expostas aqui, e a primeira delas nós encontramos aqui no versículo de número 8, quando ele diz assim: preste atenção, ó estúpidos entre o povo. Palavra dura, mas era uma palavra necessária, porque aquele povo estava dormente, aquele povo estava distraído, aquele povo estava como que com sono e não estava atento às coisas mais importantes para as suas vidas, principalmente a própria pessoa de Deus e o ato e a prática de servir, de adorar e de buscar ao Senhor. Então o salmista inicia suas perguntas com uma expressão muito forte. Ele diz assim: preste atenção, esteja atento, abra os seus olhos. Quantos de nós estamos vivendo como que um sono espiritual? Estamos nos deixando levar pelas distrações do cotidiano e estamos esquecendo de olhar para o Senhor. Estamos abandonando a nossa fé. Quantos têm vivido uma vida distante das coisas
pessoas estão trabalhando, os demais muitas vezes se entretem com alguma coisa em casa, e nós vamos tentando fazer passar o tempo, e de tantas pessoas que há sobre a terra, poucos são os que estão atentos à voz do Senhor. Mas o salmista aqui, ele é muito enfático, prestem atenção. E ele nos lança 5 perguntas, e a primeira delas é esta: e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Esta é a pergunta que hoje o Salmo 94 faz para nós. Quando eu e você nos tornaremos sábios? E essa pergunta é, antes de tudo, um chamado à reflexão. Porque nós encontramos na palavra de Deus um questionamento a respeito da sabedoria humana. E o que nós encontramos no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos é ele expondo para nós que a sabedoria humana se perdeu. Veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 21 e 23. Ele diz para aqueles homens romanos: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos e em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo diz para aquela sociedade: vocês têm a revelação de Deus diante de vocês, mas mesmo assim, vocês, se dizendo inteligentes e sábios, trocaram a glória do Deus incorruptível por outras coisas que em nada se assemelhavam ao Senhor. O que nós entendemos é que o homem, na sua natureza normal, ele tende a tolice, porque ele tende a ignorar a Deus. Salmo de número 14, versículo 1, o salmista pergunta, ou ele expressa uma realidade dizendo assim: diz o insensato em seu coração. Note, o insensato, não a Deus. E então se corrompe, pratica abominação, e já não há quem faça o bem. Ou seja, quando o salmista pergunta quando se tornarão sábios, é um chamado para nós refletirmos sobre o quanto nós estamos dando importância às coisas de Deus na nossa vida. Você tem priorizado a Deus, você tem reconhecido a Deus, você tem deixado Deus agir na sua vida? Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para os que são salvos, ela é o poder de Deus. E em Provérbios 3,6, a Bíblia diz assim: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando a Bíblia pergunta onde estão os sábios, o sábio é aquele que reconhece ao Senhor, é aquele que olha para o Senhor, é aquele que cultua o Senhor, é aquele que busca o Senhor, é aquele que faz do Senhor a prioridade na sua vida, a prioridade que está acima de qualquer outra coisa em sua vida. O Senhor é a prioridade, e quando Deus se torna o primeiro lugar na minha vida, eu posso responder a pergunta dizendo: eu adquiri sabedoria. Até porque 1 Coríntios 1,24 diz: para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando nós entregamos
quando nós o servimos, quando nós nos mantemos fiéis a Ele, nós estamos cheios da sabedoria de Deus, porque Ele é a sabedoria de Deus. A segunda pergunta que o autor dos Salmos, aqui no Salmo 94, versículo 9, ele nos faz é isso: aquele que fez o ouvido, será que não ouve? E ele pergunta isso acerca do Senhor para aquela sociedade corrompida. Aquele que faz o ouvido, será que não ouve? Que resposta você tem a dar? Enquanto a primeira pergunta é um chamado para a nossa reflexão acerca de adquirir a verdadeira sabedoria para a nossa vida, esta pergunta é um chamado ao arrependimento. Porque eu não consigo conhecer a palavra de Deus e lê-la sem relacionar os ouvidos ao versículo de Isaías 59:1. E qualquer pessoa que lê com frequência a Bíblia vai lembrar do que está escrito lá, quando ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Ele, o Senhor, tem seus ouvidos atentos ao nosso clamor, para que nós que estamos longe dele, nos aproximemos. Ele, o Senhor, espera de nós que nós o busquemos, que nós clamemos por ele. A Bíblia está cheia de relatos, de referências para ensinar e para insistir, para nos motivar a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, porque seus ouvidos não são surdos, porque Ele está com os ouvidos atentos à voz do nosso clamor, principalmente porque Ele quer ouvir o nosso arrependimento, Ele quer ouvir a nossa confissão, Ele quer ouvir o nosso clamor a Ele. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, mas há pessoas que acham que Deus não ouve nada. Os homens da época do salmista falavam coisas agressivas contra Deus, o rejeitavam, o ignoravam, murmuravam contra ele. E talvez por isso ele perguntou: será que aquele que fez os ouvidos não ouve? Isso também me faz lembrar que quando se fala em Deus ouvir, nós estamos falando naquele que está aberto ao arrependimento do homem e ao homem buscá-lo e adorá-lo. Talvez em nenhuma outra época que nós tenhamos vivido, nós tenhamos ouvido tanto falar de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz a palavra, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, vejam que o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro, Deus ouve o arrependido, aquele que o busca por perdão, por comunhão, por arrependimento para voltar-se a Deus. Ele primeiro ouve, depois perdoa e por último ele sara. Mas tudo começa com arrependimento, com a humilhação e com o clamor pelo Senhor que ouve. E a resposta que podemos dar: aquele que fez os ouvidos não ouve, ele ouve a todo aquele que clama por ele, aquele que busca de Deus o perdão, a misericórdia, o arrependimento, o livramento. Deus ouve você. Por isso nós aprendemos a palavra que não é necessário a aflição e o desespero, mas é necessário o arrependimento e o clamor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. A terceira pergunta ele faz ainda no versículo 9, quando diz: o que formou os olhos,
enxerga? E quando eu ouço essa pergunta, eu imediatamente imagino que ela é um chamado para nós à sinceridade. A primeira pergunta é um chamado à reflexão, a segunda, um chamado ao arrependimento. E esta que fala e nos questiona sobre o que Deus vê, é um chamado à sinceridade. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu planejo, Ele conhece os meus sentimentos, os meus sofrimentos, Ele conhece os meus medos, Ele conhece os meus projetos. Não há nada que possa estar oculto aos olhos do nosso Deus. Ele vê, e aí eu não posso me esconder dele. Eu preciso ser sincero. Jeremias 17:10, o Senhor nos diz: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E quem de nós não lembra também de Davi no Salmo 139, quando diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. De longe tu esquadrinha o meu pensamento. E ainda que a palavra não tenha me chegado à boca, ele diz: Senhor, tudo tu conheces. A nossa vida diante de Deus é um livro aberto, nós não podemos nos esconder dele. A Bíblia diz que ele ama a verdade no íntimo. E ele disse à mulher samaritana: mulher, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não dá para enganar Deus. Não dá para fugir daquilo que Deus conhece de nós. E por Ele nos conhecer, por Ele nos sondar, Ele nos dá oportunidades e mais oportunidades de estar na sua presença, de buscá-lo, de ter comunhão com Ele, mas também nós carregamos a responsabilidade dos nossos atos. E a palavra de Deus diz que é muito clara para nós, que Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que Ele enxerga dentro de nós. Eu posso ser falso com as pessoas de fora, eu posso enganar quem está ao meu redor, mas diante de Deus a minha vida é um livro aberto. E por isso eu posso responder a pergunta: aquele que fez o olho, será que não enxerga? Ele enxerga. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor continuam em busca dos fiéis da terra, para que estejam com Ele, aqueles que andam em caminhos retos, é o que diz a palavra do Senhor. Quarta pergunta, nós encontramos aqui, quando ele diz no versículo 10, porventura, quem repreende as nações, não há de punir? Aquele que repreende, que castiga as nações, não há de punir? E este é também um chamado, diferente do primeiro, que foi um chamado à reflexão, do segundo, que foi um chamado ao arrependimento, e o terceiro, que foi um chamado para que eu viva em sinceridade. Este é um chamado de despertamento, porque eu preciso entender que o Senhor que pune as nações há de prestar contas comigo e com você. Hebreus 4:13, a Bíblia diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus tem nos dado um chamado através do Salmo 94, quando Ele nos pergunta: aquele que repreende as nações não vai punir? É para nos despertar, para que eu abra os olhos, para que eu analise como
diante do Senhor. Eu preciso entender como está a minha vida, se eu tenho servido a Cristo verdadeiramente, se eu tenho sido um homem que busca de Deus a sabedoria, com arrependimento pelos meus erros e pelo meu procedimento que Deus não se agrada, se eu tenho buscado a Ele sinceramente. Deus tem nos dado um chamado ao despertamento, porque Ele vai prestar contas com cada um de nós. João capítulo 5, verso 28 e 29, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus: não fiquem maravilhados com isto, diz o Senhor, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ao longo de toda a Bíblia, Deus tem avisado e falado e despertado os homens para o dia que haveremos de prestar contas diante dele. E ele é bem claro no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, e aqui de uma maneira tão específica, Jesus disse: um dia ouvirão a minha voz os que estiverem nos túmulos. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. Há quem pense que a vida é limitada aos dias que vivemos aqui na terra. Mas eu quero dizer a você que esses dias que Deus nos deu aqui na terra são dias passageiros e suficientes para nós escolhermos o caminho certo. Adão no passado escolheu o caminho errado e nós pagamos. Deus agora nos dá a oportunidade de também escolhermos. Escolha o caminho certo, que é Cristo, porque nós haveremos de prestar conta com aquele que julga e que pune as nações. Mas a pergunta que mais me encanta nesse texto é quando ele fala, ainda no versículo 10, a quinta pergunta, quando ele diz: aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Claro que a resposta de Deus, ou que nós poderíamos dar, é que, claro, Deus tem toda a sabedoria. E de fato, eu não consigo pensar nessa pergunta sem entendê-la como um chamado para reconhecimento da providência de Deus. Porque nós somos uma humanidade caída. Os seres humanos estão afastados de Deus por causa do pecado. Nós precisamos de arrependimento e de perdão. Nós não tínhamos condição de prover isso por nós mesmos. Mas a infinita sabedoria de Deus proveu um projeto, um plano, um meio de nos conceder a salvação e o perdão. E este projeto que foi planejado por Deus desde a eternidade foi que nós estivéssemos em Cristo. E a sabedoria de Deus se manifesta na revelação do seu Filho Jesus para salvar aos que creem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. A Bíblia diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, nos confiando a palavra da reconciliação. No seu projeto de sabedoria, Deus mandou um meio de escape para mim e para você. Não havia outra saída. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia ainda também nos ensina que Deus olhou para esta terra procurando um justo e não achou
comete pecado é escravo do pecado. Um cenário de trevas, porque a Bíblia diz que antes de nos convertermos a Cristo, nós éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Um cenário que a Bíblia descreve de perdição, de condenação, um cenário tenebroso. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus nunca verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Nesse cenário desfavorável, um cenário sem expectativa, um cenário onde, humanamente falando, não havia saída. A Bíblia chega a dizer que o preço da nossa alma é tão caro que o dinheiro do mundo todo não poderia pagar. Nesse cenário desfavorável, onde a humanidade tinha a ruína como certeza, Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua graça, na sua providência, proveu para nós um meio de escape, e esse meio é Jesus. Por isso, ao longo dos anos, dos séculos que têm se passado, milhares e milhares têm reconhecido seus pecados, têm se arrependido, têm se voltado para Deus, têm buscado a presença do Senhor e têm alcançado o perdão e a restauração pela providência de Deus através da sua sabedoria. A providência de Deus através do conhecimento que Ele nos trouxe de Cristo. Jesus é o escape de Deus para nós. Portanto, quando o salmista pergunta, aquele que repreende, aquele que dá conhecimento, será que não tem sabedoria? E a resposta é sim, ele tem sabedoria, porque na sua providência, ele providenciou, ele achou, ele disponibilizou um meio de nós escaparmos e sermos salvos. E essa necessidade é de todos. Foi de Zaqueu, um homem pecador dos dias de Jesus, coletava impostos, vivia amargurado, vivia entristecido, vivia sob culpa dos pecados, mas no dia que ele se encontrou com Jesus, ele se arrependeu, entregou a sua vida a Cristo, e Jesus mesmo testemunhou a respeito dele, dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Não há salvação fora de Jesus. O apóstolo Pedro, quando pregava aos judeus em Jerusalém, ele disse muito claramente: não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus salva, só Ele liberta. Ele é a manifestação máxima da sabedoria de Deus, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos reconciliou consigo mesmo, e por isso Paulo podia dizer em Romanos 5:1: justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta última pergunta do salmista é um chamado ao reconhecimento da providência de Deus, que na sua sabedoria nos enviou Jesus, que na sua sabedoria nos providenciou o meio de escaparmos. E eu e você precisamos estar atentos diante do que hoje nós ouvimos, porque os dias estão se findando. Há quem diga: pastor, isso é uma palavra alarmista, escatológica, isto é algo que ainda vai demorar. Mas eu quero lhe dizer aqui, debaixo da autoridade da palavra de Deus, que aquele que há de vir virá e não tardará, e o tempo está próximo, e o Senhor está voltando. É hora de nós estarmos atentos em como está a nossa vida, em nos juntarmos mais a Jesus, nos achegarmos mais a Ele, porque só Ele tem bênção e vitória para cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos, guarde com você a reflexão desta palavra. Medite nela,
Busque mais ao Senhor. Reconheça os seus pecados. Reconheça que Ele te ouve e te perdoa, que Ele te vê. E Ele quer ver em você uma vida santa, irrepreensível, que agrade a Ele. Porque Ele proveu o meio para que você escapasse e tivesse a vida eterna, que só Jesus pode dar aos que creem nele. Deus te abençoe, abençoe a tua semana, abençoe a tua família, que o Senhor nos dê graça para superarmos este momento de dificuldade, firmes no Senhor, até o momento em que a trombeta tocar e nós formos resgatados por Ele, para estar para sempre com Ele na glória. Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E enquanto nós oramos, eu vou pedir aos irmãos do louvor que encerrem este momento de culto a Deus com um louvor ao Senhor. Mas quero que você junte-se aí com a sua família, onde você está, dê a mão para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, e nós vamos orar juntos ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Os irmãos do louvor já podem, por favor, tomar lugar aqui, para que rapidamente, após a oração, eu vou dar a bênção apostólica, os irmãos poderão louvar e vamos encerrar com o louvor. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa, em tua presença, podendo oferecer ao Senhor este culto, podendo levar aos irmãos e irmãs, aos amigos e amigas que estão nos ouvindo, levar a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra o coração de cada um de nós, para que haja em nós mais atenção nos teus caminhos e na palavra do Senhor e na vida cristã que devemos viver. Que haja em nós sinceridade para te servir, que haja em nós arrependimento verdadeiro, que haja em nós reconhecimento de que o Senhor nos vê e que o Senhor quer olhar em nós o que é bom e o que é agradável diante de si mesmo. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê graça para reconhecer a tua sabedoria manifesta em Cristo, que nos resgatou de todo o pecado. Abençoa cada um dos teus filhos. Dá saúde aos que estão doentes, liberta os que estão oprimidos, visita os que estão nos hospitais, livrando da morte e do mal. Ó Deus, nós oramos pedindo ao Senhor uma boa semana, a bênção do Senhor no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos afazeres, que a tua graça esteja com cada um de nós. Meu Deus, estas coisas nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.